porque é aqui que a gente vai chegar na questão da obediência. Como fazer a criança obedecer tendo prazer em obedecer. Você consegue isso quando você entende a natureza da criança. Por que eu estou te falando isso? Porque não adianta você comprar um peixe e querer que o peixe escale uma árvore. O peixe nunca vai escalar uma árvore. Não faz parte da natureza dele. Mas se você quiser que o peixe nade, ele vai nadar feliz, ele vai nadar satisfeito, ele vai aprender a nadar cada vez melhor. Quanto maior for o aquário dele, melhor será a vida desse peixe. Então, são as habilidades do peixe que estão em questão. E são as habilidades da criança que estão em questão quando eu falo de obediência. E eu vou te explicar como é que isso funciona. A criança, ela tem a própria natureza de crescimento. E essa natureza de crescimento diz para a criança instintivamente como que ela pode fazer para se desenvolver, como que ela pode fazer para crescer. Então, como que funciona isso? A criança, o bebezinho, com 9 meses, ele está desenvolvendo o movimento de pinça, que é esse movimento aqui, de fazer isso aqui com o dedo. O recém-nascido não sabe fazer. É o bebê com 9, 10 meses, às vezes 8, que começa a desenvolver. E para desenvolver esse movimento aqui, ele precisa pegar coisas pequenas, porque esse movimento a gente só usa para pegar coisas pequenas. Então, é aquela sujeirinha no chão que a criança vai pegar com o dedinho e vai direto para a boca, né, a sujeira. Então, quando você vê um bebezinho pegando migalhinhas no chão, sujeirinhas no chão, ele está treinando o movimento de pinça. E como é que o bebê sabe que ele tem que treinar o movimento de pinça? Vem num aplicativo instalado no cérebro dele. A criança já nasce com o aplicativo do desenvolvimento instalado. Ela sabe que aos 9 meses ela precisa começar a ensaiar o movimento de pinça, porque ela precisa dar uma função para o polegar dela, né? O polegar é o que possibilita o movimento de pinça, que é o que faz com que a gente tenha tantas habilidades manuais quanto a gente tem. Se nós não tivéssemos os polegares, a nossa sociedade sequer estaria no patamar que está hoje, para você entender a importância disso. Então a criança sabe. A criança de 6 meses, ela começa a querer ficar sentada. Você deita o bebê de 6 meses, ele se esguela de chorar. Parece que está matando. Por quê? Porque ele não quer ficar deitado. Ele está te dizendo, olha, eu não quero. Porque ele quer ficar sentado. Porque o bebê sabe que ele precisa fortalecer a coluna. Porque ele sabe que ele tem que sentar para depois ele engatinhar, para depois ele levantar, para depois ele sair andando. Porque ele é bípede, ele anda sobre 2 pés. Ele não sabe fazer isso ainda, mas ele vai aprender. Quando eles crescem mais um pouquinho, aí as demandas vão mudando. A criança de 3, 4 anos, ela começa a entrar na demanda de movimento. Ela precisa começar a se mexer. Ela precisa começar a escalar. Ela precisa começar a subir na coisa. E é o momento que o pirralho vai começar a pular no teu sofá, escalar na tua estante, se pendurar na sua cortina. Você vai acordar de manhã e o menino vai estar em cima da mesa. Ele tá ali porque ele é terrível? Porque ele é a pior criança do mundo? Não, ele tá ali porque ele precisa se mexer. O cérebro inconsciente dele tá dizendo, vamos, põe esses músculos para ação, meu filho, que senão atrofia. Se você não usa, atrofia. Então ele precisa se mexer. Quando você vê a criança pulando de cadeira em cadeira, ela não está fazendo isso para te desafiar. Ela não está fazendo isso porque ela quer te ver nervosa. Ela está fazendo isso porque o cérebro inconsciente dela está dizendo que ela precisa se desenvolver. A criança não acorda às 6h15 da manhã pensando como é que eu vou tirar minha mãe do sério hoje. Isso não existe. Eles acordam e eles querem brincar, eles querem se mexer, eles querem falar, eles querem correr, eles querem pular, porque eles têm muita energia. Precisa pôr essa energia para fora, porque se não põe, não dorme de novo. E precisa se desenvolver. Precisa crescer, precisa brincar, precisa cutucar a tomada porque faz parte do desenvolvimento deles. Se você tem 30, 40, 20 anos, tem 20 anos que você conhece tomada, teu filho não. É óbvio que ele quer colocar as coisas e tirar. Você já reparou no tamanho do buraquinho que é a tomada? A tomada tem 2 buraquinhos com poucos milímetros de diferença de espaço entre eles. A destreza que a criança precisa ter para tirar o negócio da tomada e enfiar de novo certinho do buraquinho, está treinando nela a coordenação motora fina. Ela descobre na casa dela a oportunidade que ela tem de treinar a coordenação motora fina. E quando ela está fazendo isso, acertando o buraquinho pequenininho da tomada, o cérebro dela está se desenvolvendo. O cérebro dela está crescendo como uma criança normal, como uma criança saudável. E aí chega o adulto, na melhor das intenções, e fala, menino, tira a mão dessa tomada. Não pode. Não pode, não pode. E a criança, ela começa a entrar num problema, num dilema, que é o seguinte. Ao mesmo tempo que ela quer se desenvolver, ela quer desenvolver coordenação motora fina, ela também quer obedecer você. Porque a criança te ama e a criança quer ser aceita por você, ela quer estar na sua companhia, ela quer que você goste dela. Eles querem e eles precisam disso. Por que a criança precisa disso? Porque se você não gostar dela, quem é que vai cuidar dela? A criança não sabe se alimentar sozinha, a criança não trabalha, a criança não tem poder aquisitivo, a criança não entende do mundo. É óbvio que ela quer que você goste dela, é óbvio que ela busca a sua aceitação. Se você não gostar dela, quem é que cria? A própria natureza biológica da criança diz que ela tem que fazer você gostar dela. E aí você diz para a criança, não mexe na tomada. A criança entra num dilema, eu preciso crescer.
Eu preciso mexer na tomada porque a tomada está me possibilitando desenvolver coordenação motora fina. Eu achei a tomada aqui, olha aqui, por que eu não posso desenvolver essa habilidade que eu tanto preciso? Só que a minha mãe disse que eu não posso mexer na tomada. E aí, quem é que eu vou obedecer? Se eu obedecer à minha mãe, ela vai ficar feliz comigo, mas o meu desenvolvimento vai ficar em falta. Se eu obedecer o meu desenvolvimento, a minha mãe vai ficar brava comigo. E o que a criança faz? Ela tem que escolher. Algumas crianças obedecem à mãe e deixam o desenvolvimento faltando, e algumas crianças vão lá, enfiam o dedo na tomada mesmo, e a mãe briga, mas ela teve que escolher, ela não tinha opção. As crianças estão o tempo inteiro enfrentando esse dilema, as crianças estão o tempo inteiro tendo que escolher entre se desenvolver ou obedecer ao adulto, porque dificilmente o adulto está coerente com o que a criança precisa. Quando que o adulto está coerente com o que a criança precisa? Quando a criança está com fome e o adulto chama para comer. Quando a criança está com sono e o adulto coloca para dormir. Então, quando o que a criança precisa está de acordo com aquilo que o adulto quer, as coisas fluem em harmonia. E se esse adulto não tem a menor noção do que essa criança precisa, ele vai passar o tempo inteiro gritando, o tempo inteiro berrando, o tempo inteiro ameaçando, porque ele não sabe que aquela criança precisa se desenvolver. Porque ele não sabe que aquela criança está fazendo aquilo por um bem maior para o desenvolvimento dela. O adulto acha que a criança está enfrentando ele, está colocando o dedo na tomada de novo, eu já não falei 1000 vezes. Falou 1000 vezes, mas ele ainda não desenvolveu a coordenação motora fina. Então ele vai fazer mais 1000 vezes até que esteja desenvolvida. Porque o seu filho com 15 anos não vai ficar cutucando a tomada. Não vai. O seu filho com 18 anos não fica lá tirando e pondo as coisas da tomada. É criança de 2 anos que faz isso. Por quê? Porque é criança de 2 anos que precisa treinar coordenação motora fina. A de 15 já treinou. A de 15 já desenvolveu. Se não desenvolveu, ficou faltando. Mas também não vai ser agora que vai desenvolver. Então, não é que ele vai fazer isso para sempre. Ele vai fazer isso enquanto ele precisar fazer isso. Tô aqui eu dizendo que você precisa deixar o teu filho brincar com tomada? Não. Eu tô dizendo que você precisa entender quais são as necessidades do teu filho. Se a tomada não é um lugar seguro para ele brincar e ele quer encaixar e desencaixar, encaixar e desencaixar porque o desenvolvimento dele tá pedindo isso, com o que ele pode brincar que seja seguro? Olha, a tomada não dá, brinca com pote. Já deu pote de cozinha para um bebê brincar? Ele tampa, destampa, tampa, destampa, tampa, destampa, tampa, destampa, e fica 20 minutos tampando, destampando, porque ele está treinando coordenação motora fina. Só que o pote é muito mais seguro do que a tomada. Então não é uma questão, de novo, de deixar a criança fazer o que ela quiser. É uma questão de você entender qual é a demanda da criança, o que essa criança precisa desenvolver e você direcionar. Você não precisa deixar a criança fazer o que ela quer exatamente do jeito que ela quer, mas você precisa deixar a criança fazer o que ela precisa, tá? O que a necessidade, a demanda do desenvolvimento dela está pedindo. No momento que você souber o que teu filho precisa e o que você consegue exigir dele, a obediência acontece.